Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Ei, Bom Mar, dia. bom dia, gente. Acorda, acorda, Bom dia. acorda. Olha só o bom dia, olha o entusiasmo. Hoje eu, Desse não, gente, eu jeito. tenho. Eu por pouco tô aqui, ó, batendo panela aqui, ó, acordando. Eu imaginei, gente, se naturalmente, né, já rola aquela preguicinha, com essa chuvinha que aconteceu, né, que foi até pouco, pelo menos aqui na minha região choveu um pouquinho. Esse tempinho assim mais fechadinho, um pouco mais escuro. Eu imagino, nossa, hoje vai ser um sufoco para esse povo acordar. Ó, podem acordar os colegas, tá? Podem aí no WhatsApp falar para todo mundo acordar. A professora tá aqui esperando todo mundo. Para quem não acordar cedo, não vai cessar depressa. Então, dá um chá de ânimo aí pro pessoal, pra galera. Ó, eu até procurei um despertador que fizesse barulho aqui, mas não encontrei, não. Então, vamos acordar, entusiasmo. Pra vocês terem uma ideia, eu tô falando aqui, tô querendo gerar tanto entusiasmo pra vocês que eu tô sentindo agora até calor da blusa que eu pus. Acho que eu vou até tirar. Então, bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Estamos, né, iniciando a nossa sexta-feira. Vamos ter entusiasmo. Ó, gente, só um minutinho que eu vou tirar o óculos, que realmente eu vou tirar a blusa, que eu tô sentindo é calor. Eu passei, tô querendo passar ânimo para vocês, esquentei mesmo. Ufa, não dá para poder ficar esse tempo todo com essa blusa, não? Ótimo. Então, aqui meu bom dia para a Aline, para a Beatriz, para o Leandro, para a Fabiane, para o Marcos, para a Melina e o pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos todos, viu? Sejam bem-vindos. Então, pronto. Agora deixa eu me ajeitar aqui, já tirei a blusa. Vamos dar início. Bom dia a todo mundo. Vamos dar continuidade ao nosso tecido muscular. Tem um videozinho que depois eu vou colocar para vocês. É pequenininho, mas eu acho que é bastante ilustrativo do assunto que a gente vai tratar aqui hoje, tá bom? Então, olha só. Vou começar pelos meus avisos de sempre, né? Chamando a atenção de vocês, por favor. Não se esqueçam das atividades lá do AVA, dos estudos, dos dois estudos dirigidos que referem à nossa parcial, tá? Por favor, atentem-se, né? Afinal de contas, a entrega máxima até o dia 25 de maio e passa depressa, tá? Para não acumular e depois achar que é muita coisa. Então, aproveitem os estudos dirigidos para poder estudar, né? Para poder ter ali uma aproximação maior com a matéria, para às vezes ter dúvida e ter oportunidade de me perguntar aqui na aula, tá? Então, não deixem de fazer, inclusive já estou recebendo, tem gente que já fez, já está me mandando. Então, podem ficar à vontade, podem me mandar, tá bom? Bem, hoje nós vamos, deixa eu falar com vocês como vai ser, como eu programei aqui a minha manhã, a nossa manhã, né? A gente vai dar prosseguimento com o nosso assunto, tecido muscular. Hoje vocês vão ver, a gente vai falar do tecido muscular no seu contexto mais citológico, ou seja, o que tem no tecido muscular, estriado esquelético, né? De detalhes que nos permite realizar os nossos movimentos, realizar a locomoção, né? Afinal de contas, nós estudamos o tecido ósseo, o tecido muscular, nesse contexto do sistema locomotor, né? Então, eu vou apresentar isso para vocês. Nós vamos falar sobre contração muscular, e é justamente sobre contração muscular que eu achei um videozinho que eu vou colocar para vocês, porque ele me ajuda a mostrar do ponto de vista ali, né, com ação, com representatividade, uma coisa que é bem teórica, mas para poder abrir a mente de vocês, tá bom? De qualquer forma, contração muscular esquelética,
ela tem os detalhezinhos que, se porventura vocês acharem um pouquinho mais difícil nesse momento, vocês dão uma olhada, uma estudadinha, e qualquer coisa a gente depois reforça, a gente fala de novo, tá bom? Eu gosto de destacar isso porque ele realmente tem os seus detalhezinhos ali, e se porventura tiver maior dificuldade, a gente repete depois, não tem problema nenhum. O importante é que vocês consigam entender, tá? Também no final eu deixo umas perguntinhas, são super básicas, mas para ajudar a fixar, tá? Para caso, né, a gente ali é bom solidificar alguns conceitos, mesmo porque eu apresento vocês características do tecido muscular esquelético, cardíaco e também liso, tá bom? Para a gente poder esclarecer e deixar tudo bem tranquilo aí na mente de vocês. Bem, eu tô vendo que tem mais gente que tá chegando, que coisa boa, o pessoal tá acordando com a bênção de Deus, olha que maravilha. Então vamos, porque para quem acorda cedo vai sextar mais depressa ainda. Então deixa eu pegar aqui o meu pointer. Eu ainda fico na expectativa de encontrar. Deixa eu ver aqui. Ah, cadê o meu? Ah, não, é aqui, ó. Tô até de ainda encontrar um despertador barulhento para colocar aqui para vocês, tá? Aí fico devendo essa. Então vamos, depois de despertar, vamos de fato agora falar sobre o nosso tecido muscular, tá? Olhem só, gente, como é de costume, antes de passar para os próximos slides, eu só vou dar uma breve introduçãozinha aqui para todo mundo pegar, né, o que a gente está falando e a gente dá prosseguimento, tá bom? Olhem só, nossa unidade 3 nós estamos falando sobre o sistema muscular, né? Inclusive começamos com a anatomia do tecido muscular. Por quê? Porque quando a gente fala dessa parte locomotora, nós estamos nos referindo principalmente a esse tecido muscular que forma a nossa estrutura corporal, né? Que é o que me permite, por exemplo, estar sentada agora, estar gesticulando, se eu quiser, né? Igual aquela hora que eu falei que ia tirar a blusa, eu me movimentei aqui, fiz uma ação. Então, todas essas ações que nós realizamos no nosso dia a dia está associado a esse tecido muscular estriado esquelético. Então, quando semana passada nós estávamos ali verificando, né, a anatomia do tecido muscular, identificando o nome de alguns músculos, só lembrando que a gente tem cerca de 600 estruturas musculares, né? Nós estávamos falando de um dos 3 tipos de tecido muscular. Por quê? Porque nós possuímos tecido muscular liso, tecido muscular estriado esquelético, que é esse que nós estamos mencionando na anatomia, perdão, e tecido muscular estriado cardíaco, que o próprio nome já é sugestivo e está presente exclusivamente no músculo do coração. Na hora que eu falo de tecido muscular liso, vocês vão ver, tem a ver com o tecido muscular presente em órgãos internos. Por exemplo, o seu estômago tem muito tecido muscular liso, a bexiga, tecido muscular liso, o útero das meninas, tecido muscular liso, os nossos próprios vasos sanguíneos apresentam tecido muscular, que é tecido muscular liso. Então, só para chamar a atenção de vocês, né, para vocês entenderem, então a partir de agora eu vou apresentá-los, que nós estamos tratando nesse sistema muscular, falamos da anatomia e agora vamos ver os detalhes celulares. O que faz um tecido muscular ser liso ao invés dele ser estriado cardíaco, por exemplo, né? O que ele tem de diferente? E por que ele é assim? Tá? Então, para a gente ter uma noção maior e, logicamente, sempre com foco ao nosso tecido muscular estriado esquelético, tá bom? Então, a todos vocês que já chegaram, só estou vendo aqui a minha listinha aumentando. Bom dia a todos, viu? Bem, olhem só. Nós já comentamos, né? Eu chamei a atenção de vocês de que tecido muscular, de uma maneira geral, a gente sempre fala que eles são constituídos por células longas, né?
As células de um tecido muscular, realmente elas tendem a ser mais longas do que quando comparadas a outros tipos celulares, tá? Isso, inclusive, faz com que nós mencionemos, muitas das vezes, ao invés de falar célula muscular, a gente fala sobre fibra muscular, né? Quantas vezes a gente fala isso? E é justamente em função do fato dela ser longa, tá? E outra coisa, não sei se dá para vocês perceberem nessa imagem, reparem, né, que aqui, esse daqui é uma foto, é uma microscopia óptica, né? Inclusive a gente observa ela aqui colorida. Reparem que existem áreas que eu vejo que existem umas ranhuras internamente, né? Áreas mais roxinhas, áreas mais rosáceas, mais claras. Por que que eu falo disso? Porque dentro do tecido muscular, com exceção do tecido muscular liso, o estriado significa que ele apresenta essas estriações internas, que eu vou apresentar a vocês, tem a ver com estruturas filamentosas que estão presentes dentro das nossas células musculares, tá bom? Então, esse aspecto, né, rachurado, claro, escuro, é característico do tecido muscular estriado, tá bom? E aí eu vou apresentar vocês aqui. Primeiro eu apresento separadamente em cada slide. Depois eu vou colocar um slide contendo todo, né, a observação dos 3 tipos musculares, o qual para vocês identificarem. Então, olhem só. Tecido muscular liso. Deixa eu até pegar aqui, que aí eu vou destacar para vocês algumas coisinhas, né? O tecido muscular liso. Primeiro, olhem aqui na representação, né? Ele classicamente é aquela célula que tem aquele desenho, aquele contorno bastante fusiforme, né? Olhem só, afinalado nas extremidades, ó, reparem que eu tô aqui contornando, ó, afinalado na extremidade e na região central um pouquinho mais larga, né? É isso que fala que a célula é fusiforme, tá bom? E reparem que internamente aqui a coloração ela tá homogênea, né? É porque ela não apresenta o tecido muscular liso, ele é assim denominado porque ele não possui aquelas estrias, aquelas linhazinhas que eu chamei a atenção de vocês anteriormente, tá? O citoplasma dele é absolutamente sim. Se eu tiver que fazer uma coloração, é homogênea, tá certo? Tecido muscular liso, ele tem como característica, na hora de haver, né, os processos de movimento muscular, a contração ela é lenta, tá? Ela é mais vagarosa e ela não é sujeita a controle voluntário. Como exemplo, né, igual eu citei para vocês, que o exemplo do tecido muscular liso por exemplo, o útero, né? Na hora que ali, às 2 da manhã, a mulher acorda e percebe, né, que está na hora que as contrações iniciaram, que está na hora de buscar atenção médica porque vai parir. Ah, meu filho, a gente cutuca o respectivo ali do lado, fala que tá na hora, ele olha pra gente assim com aquela cara, né? Imagina 2 horas da manhã. Mas agora, mulher, tá na hora. Tá. Não dá para esperar dar 6. Não, dá não. Por quê? Não é sujeito a controle voluntário. Não basta querer. Não é uma questão de, não, espera, agora não é o melhor momento, não. Iniciou-se os movimentos, iniciou-se a contração, daí é por conta ali da natureza. Se vai ser de imediato ou não, não sabemos, mas não vai ser eu que necessariamente vou controlar isso, porque não é um controle voluntário, tá? Na hora que eu falo disso, gente, eu sempre lembro, situação própria, né? Dá para perceber que é uma característica que já aconteceu, e é isso mesmo. Bem, o fato é que a gente sempre destaca, né? Reparem no núcleo, inclusive, central, bonitinho, único, tá? Bem, vejamos. Tecido muscular estriado, mas um estriado esquelético, que é aquele nosso grande foco, tá? Bem, o que se caracteriza este tecido muscular? A gente fala que ele é cilíndrico, né? Ele é mais, reparem vocês agora, que ele tem esse formato cilíndrico, ele é meio arredondado,
né? E ele é longo, assim como as células musculares, como característica, tá? O que eu chamo a atenção de vocês? Que essas células musculares, elas possam ter mais de um núcleo. Então, os núcleos, às vezes eu tenho 2, 3 núcleos numa única célula muscular, tá bom? E o que é muito característico? A presença das estriações. Para vocês terem uma ideia, o que é estriação nessa imagem? Reparem aqui, ó. Olha, eu estou pensando aqui em amarelo para chamar a atenção de vocês. Reparem que existem linhas aqui dentro, né? Eu olho para dentro da célula, olhem, eu percebo que dentro existem algo a mais, que são essas estriações que nós denominamos, tá bom? Por isso, inclusive, que ele é um tecido muscular estriado. Olha, é ele que está presente, por exemplo, no gastrocnêmio, é ele que é o tecido muscular estriado, é o seu reto femoral. Ou seja, tecido muscular estriado esquelético é esse tecido muscular que está aí na sua estrutura corporal, é o seu bíceps, é o seu tríceps, tá? É o braquial, enfim, é a musculatura que você usou, por exemplo, para levantar da cama hoje. E que eu espero que esteja todo mundo fora da cama, né? É ele que você usou. É ele que você, quando você despreguiçou, lançou os braços, né? Para o céu, adquirindo forças para acordar. É ele. Tecido muscular estriado esquelético, tá? Bem, e é controle voluntário. Por quê? Você, por mais preguiça que tenha, levantou da cama porque você quis. Ou, se é que ainda alguém está aí deitado na cama, não levantou porque vocês não quiseram. Por quê? Caso vocês queiram, vocês podem levantar, vocês podem ir tomar um café, vocês se sentam, vocês levantam, vocês gesticulam. Isso, logicamente, é importante a gente destacar, desde que nós, né, tenhamos o sistema nervoso, a medula espinal, né, absolutamente funcional, adequada, a gente sabe disso, né? Mas aí é um outro detalhezinho que vai ser completado adiante. Mas do ponto de vista da musculatura, nós sabemos que isso é possível, ok? Bem, que tecido muscular estriado cardíaco. Então, se ele é estriado, ele vai apresentar aquelas estriações que eu chamei a atenção de vocês. Ele vai ser diferente, principalmente pela presença do que a gente denomina aqui, ó, esses discos intercalares, que nessa imagem não está nem muito adequada a mostrar. Vai ter uma imagem daqui a pouco que ela é fácil do aluno enxergar, tá? Eu vou explicar a vocês isso. O fato é que, já que esse tecido muscular está presente no nosso coração, dá para a gente imaginar que, por mais que eu queira, o movimento é involuntário. Então, significa que ele vai trabalhar se realmente o meu organismo, né, tiver tudo funcional adequado, mas na hora que ele resolver parar também, independente da minha vontade, ele para. É fogo, né? Dá um receio na hora que a gente fala uma coisa dessa, mas é a verdade. Na hora que o coração resolve parar, pronto. Não há, né? A gente possa ter situações para tentar estimulá-lo a voltar a trabalhar. Mas, independente, né? Que caso contrário, eu não ia querer nunca que ele parasse, tá? Não é sujeito a controle voluntário. A contração ela é rítmica, tanto é que, em termos de bater do coração, preste atenção, ouçam, né? Percebam aí os batimentos do seu coração. Você vai verificar que ele é o quê? Rítmico, né? Ele respeita uma determinada cadência. A professora, mas na hora que eu vejo o meu namorado, nossa, meu coração dispara. Ok, que ótimo, ai, que fase gostosa. Dispara, sim, aí, porque você está aí estimulada, seu sistema nervoso estimula, exerce ação e ele acaba trabalhando um pouquinho mais rápido, né?
E que bom, gente. Eu não quero desanimar ninguém, não. Mas normalmente o nosso coração bate entusiasmado nesses momentos do namoro, né? E depois, quando a gente casa, em época de quarentena, eu tenho tido uma taquicardia aqui em casa também, mas não é por esse amor todo, não. Tem hora que a gente fica encontrando pela casa, né? Umas peças de roupa assim espalhadas, umas bagunças básicas. Aí a gente consegue perceber que a gente também pode ter taquicardia pelos respectivos, né? Continua a ter, mas por motivos bastante diferentes. Enfim, mas deixa quieto, entusiasma aí a todos, né? Que a vida vai voltar ao normal, enfim. O fato é que existe, e o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: na hora que a gente pega essas características, que são características teóricas, são características diferenciais, parem e pensem naquilo que acontece com você. Se você conseguir identificar bem o que é um tecido muscular liso, um resfriado cardíaco, um resfriado esquelético, é só você parar para pensar o que está acontecendo, o que acontece com você no seu dia a dia. Que aí essas referências teóricas, elas você sabe enxergá-las, né? Não fica decoreba nenhuma, é só analisar como que é a nossa vida. Como eu falei com vocês, eu apresentei um slide para cada tipo de tecido muscular e agora esse daqui apresenta os três juntos, né? Dá para vocês perceberem a diferença daquilo que é considerado estriado, né? Aqui o esquelético é estriado, o cardíaco é estriado. Reparem que esse ambiente interno, né? A presença das estriações, né? Que são áreas escuras, claras tanto no esquelético quanto no cardíaco. Olhem a diferença desse ambiente de tecido muscular liso. Olha o ambiente de citoplasma, olhem a célula, né? Existe uma coloração homogênea, eu não vejo nada de estriações aqui dentro, tá? Uma outra característica interessante, eu gosto desse slide porque ele evidencia para o aluno alguns aspectos. Lembram que eu fiquei devendo para vocês mostrar o que são discos intercalares que estão presentes no tecido muscular estriado cardíaco? Olhem só, é essa estrutura daqui, ó, que ela parece até uma escadinha. Olhem, reparem, é um rabiscozinho, uma linhazinha, né? Eu destaquei aqui para vocês perceberem. Existem vários outros pontos, olhem aqui do desenho, tá? Mas qual que é a importância desses discos intercalares, tá? Eu vou fazer uma comparação apenas para vocês entenderem até a importância desses discos intercalares. Me ajudem aqui, nós vamos viajar agora. Estaremos todos nós agora com uma vida normal, tá? Ou seja, com tudo mais em paz e tranquilo. Nós estamos agora num parque muito bonito. Imagine agora esse parque, aquela gramazinha verdinha, né? Aqueles passarinhos cantando ao fundo. E nós estamos nesse parque, todos nós, e fazemos uma roda, tá? A gente está num piquenique, imagina. E a gente faz uma roda. Aí a gente fala assim, vamos nos dar as mãos? Então, imaginem nós fazendo uma roda e nos dando as mãos. Na hora que a gente faz essa ação, concordam comigo que a nossa intenção é o quê? Um se unir ao outro, não é? Na hora que eu dou a mão, na hora que eu dou a mão para a Bia, eu estou dando a mão para a Bia para o quê? Ficar mais próxima a ela, ter um elo de ligação naquele momento, né? Bem, mas aí, concordam comigo que se a gente forçar um pouquinho, olhem só, coloquem, apoiem a mão, as mãos de vocês aí, se deem as mãos, né? Sim, apoiem as mãos aí, fechem as mãos. Para começar, a nossa mão fica meio suada. Se eu me der a mão aqui, ó, se alguém me forçar, ela rapidamente, ela possa inclusive, ó, escapulir, né? Porque acaba se eu imaginar alguém forçando aqui, a mão vai escorregar. Bem, mas aí eu peço agora para vocês, na hora de se darem as mãos aí, né? Cada um apoiando uma mão sobre a outra, vamos fazer o seguinte: vamos fechar essa mão entrelaçando os dedos. Entrelacem os dedos. Percebam que agora, na hora que você entrelaça esses dedos,
Concordam comigo que o elo de vocês é um pouquinho mais forte, né? Então, o que nós temos aqui? Deixa eu até fazer aqui, ó. Vocês estão me vendo? Oi? Estão vendo a professora? Sim? Gente? Sim, sim. Sim, que bom. Então é isso que eu estou falando. Olha, se vocês se derem as mãos dessa maneira, né, acaba que se eu forçar, olha, minha mão começa a suar e a minha mão possa o quê? Deslizar. Mas se a gente fizer isso aqui, ó, entrelaçar, reparem que esse elo agora está um pouco mais forte. Olhem só. Agora, na hora que, mesmo se alguém forçar, esse elo de comunicação de uma mão com a outra está um pouco mais forte do que se fosse forçado assim. Ok? Isso. Bem, por que eu estou falando disso? Nossa, a Luciana está falando de uma coisa e está querendo mostrar o tecido cardíaco. Gente, esses discos intercalares é o que seria, por exemplo, a semelhança dessas mãos com os dedos entrelaçados. Ou seja, faz com que uma célula esteja unida à outra, porque vocês vão ver que as células têm comunicação de umas com as outras, de uma maneira mais forte, de uma maneira mais intensa. E isso é interessante. Por quê? Vamos voltar à nossa viagem. Vamos voltar lá nesse parque, a esse ambiente bonito, um sol maravilhoso, a vida toda em paz e a gente nesse parque. Reparem, se na hora, né, a gente está ali de mãos dadas, nós estamos então nesse círculo. Se nós estivermos bastante unidos, ou seja, que de fato, na hora que eu desse a mão para um de vocês e nós ali realmente estivéssemos juntos, né, unidos uns aos outros, se uma pessoa caísse, concorda comigo que a gente ia fazer um efeito dominó? Por quê? Acaba que um vai acabar puxando o outro, porque estamos muito unidos. Agora, imaginem a gente nessa situação, imagine a gente se dando as mãos de um elo menos unido, o seu colega cai do lado. Você ia se deixar se levar? O que você ia fazer? Soltar a mão, que ele que caia. Tem certeza disso. Aqui, ó. Só se você quisesse, se tivesse muito convidativo. Mas você podendo soltar a mão, falar assim, não, deixa você que cai, porque eu não vou cair, não. Bem, o que eu quero mostrar para vocês? Que na hora de uma ação, se nós estivermos muito unidos, aquilo que acontece com um acaba se propagando para os outros. Agora, se essa união não for verdadeira, um possa até acontecer com ele, mas o outro vai conseguir se safar. Então, é por isso, nesse raciocínio de ação, que eu quero que vocês percebam o tão importante que é a presença das células cardíacas estarem, de fato, extremamente unidas umas à outra. Por quê? Na hora da contração muscular cardíaca, na hora de exercer aquilo que é tão importante para a nossa vida, né? Que é um bom funcionamento do sistema circulatório, lógico que isso possa se dissipar de uma maneira correta, possa se dissipar de uma maneira homogênea a todas as células musculares cardíacas, tá? Então eu chamo a atenção disso para vocês entenderem a importância disso. Inclusive, aqui nós vamos estudar contração cardíaca, mas todo esse universo específico de tecido muscular cardíaco, vocês vão estudar na morfo do sistema nervoso cardiorrespiratório, tá bom? Bem, porque inclusive existem vários outros aspectos importantes de serem trabalhados. Bem, aqui eu só chamo a atenção de vocês para a gente finalizar esse slide. Reparem vocês que aqui, ó,
É uma característica, né, do tecido muscular estriado esquelético apresentar o núcleo celular na periferia. O que significa isso? É esse núcleo, né, observado nas laterais das células, tá bom? Bem, gente, deixa eu falar com vocês. Eu sempre falo, hoje, na verdade, eu não disse não. Fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Podem ficar à vontade de perguntar, de comentar alguma coisa. A participação de vocês é super bem-vinda, vocês sabem disso. Bem, aqui eu apresento a vocês porque quando a gente estuda a célula de uma maneira geral, né? Quando ali, desde a época de colégio, que o professor está apresentando, que fala de citoplasma, que fala de organela citoplasmática, que fala de mitocôndria. Bem, tem essa nomenclatura, né? O fato é que no ambiente muscular, eles padronizam que a membrana plasmática, ela é reconhecida como sarcolema. O retículo endoplasmático liso é o retículo sarcoplasmático. O citoplasma é reconhecido como sarcoplasma e a mitocôndria como sarcossoma. Eu destaco isso para vocês porque, mas por que esse detalhe e essa nomenclatura diferenciada? Porque vocês acabam pegando outros livros para poder estudar, vocês podem, até, né, vão na internet, buscam conteúdos, então é importante que vocês saibam, até para caso vocês ouçam, né, essas terminologias, para saber o que representa, tá bom? Então, não posso deixar de citar isso para vocês, tá? Embora, lógico, no conjunto, eu acho que outras informações aqui para gente, elas venham às vezes ser para a gente trabalhar de uma maneira mais intensa, muito mais interessantes, tá? Mas existem uns detalhes dentro de matéria que a gente não pode deixar de falar, porque possam ser empregados, né? E essa familiaridade é importante que vocês tenham. Eu acho linda essa foto. Olhem que bonito. Por quê? Eu tenho aqui uma foto, é uma microscopia óptica da musculatura da nossa língua, tá? Sempre chama a atenção dos alunos. Vocês, quando estudarem o sistema digestório, vocês vão ver o seguinte: todo o nosso trato digestório, eu tenho a presença de tecido muscular liso, exceto a língua. E que faz todo sentido. Por quê? Porque a gente fala se a gente quiser. A gente para de falar só se a gente quiser. A gente deglute, né? Que é aquele movimento quando a gente vai realmente ingerir o alimento, se a gente quiser. Tanto é que se a gente colocar um alimento, uma consistência, um gosto meio estranho que a gente não gosta na boca, a gente consegue. E tem hora que a gente faz isso, né? Você fala assim, nossa, não consegui, não tive coragem de engolir aquilo. Aí você acaba cuspindo, né? Então, por quê? A língua é um tecido muscular que te permite o controle voluntário, né? Você vai exercer o movimento da língua se você quiser, ou se você quiser parar, você também para, tá? E aí, olhem só, por que eu gosto da imagem? É aqui, ó, eu tenho as fibras musculares longitudinais, elas estão compridinhas, e eu consigo ver aquelas estriações, né? Áreas mais claras, áreas mais escuras. E aqui, ó, eu tenho um corte, que é um corte transversal, que a gente percebe o núcleo das células na região periférica. Tá igual esse desenhozinho aqui, olhem. Ó, perdão. Aqui. Aqui eu tenho células ali, tanto com esse tipo de corte, que é um corte transversal, que eu vejo o núcleo periférico, como eu tenho cortes longitudinais, que eu vejo a célula de comprido e vejo as estriações. Então, por isso que eu acho essa imagem, né, bonita, e é isso que acontece nas nossas estruturas, né? Várias camadas de tecido muscular. Bem, olhem só. Aqui é um desenho esquemático em que, olhem, na hora que o autor está aqui puxando, né? Uma única estruturazinha dessa seria ele tá puxando uma única célula muscular, tá?
Reparem que a gente tem aqui, ó, uma única célula muscular e aqui ele tem uma estruturazinha, uma linhazinha amarela envolvendo cada uma dessas células musculares. Por que que eu falo disso? Porque o que constitui o nosso músculo, tá? Nosso músculo é um conjunto de células musculares. Mas como que eles se agrupam, tá? Então, existe uma única célula muscular, ela está envolvida por tecido conjuntivo. Inclusive, esse conjunto, tecido conjuntivo, na hora que envolve essa única célula muscular, é o que a gente denomina de endomísio. Endo porque é interno, né? Aí, reparem que aqui eu tenho um conjunto de células musculares, que formam o que a gente denomina de um feixe, tá? Aí, observem que aqui também tem, olha, essa linhazinha agora meio esbranquiçada, que também é tecido conjuntivo, que é denominado de perimísio. Deixa eu destacar aqui para vocês verem que esses nomes estão todos aqui, ó, tá? Endomísio, até esse aqui que era para destacar, aqui, ó, é essa linhazinha em íntimo contato com cada célula muscular. O perimísio tá aqui, ó, que é um conjunto de células, né? Olha, ó, perimísio. E externo, olha só, aqui do lado de fora, fazendo um conjunto único, nós temos o epimísio, tá? Aí você fala assim, isso é importante? Isso é importante. Eu mudei porque isso daqui é a mesma coisa. Olha só, é importante porque a gente promove uma organização. Vocês já brincaram? Pelo menos na minha época tinha muito, mas eu já ouvi que vocês conhecem também. Sabe aquela brincadeira de vareta? Que é cheio daquelas varinhas pontiagudas, né? Que a gente o quê? Pega, forma um conjunto, põe ela numa superfície e solta. Por que que eu falo disso? Porque dá para a gente imaginar um pouquinho, fazer essa comparação aqui em relação à vareta. Uma única vareta seria uma única célula muscular, tá? Na hora que eu junto um conjunto, na hora que eu faço um conjunto, por exemplo, de 5 varetinhas, eu formei, como tá aqui, eu formei um feixe, tá? E revestindo, formando esse conjunto, eu tenho o que a gente denomina de perimísio, que é esse tecido que tá aqui, ó, envolvendo esse conjunto, tá? E na hora que eu pego, imagine, você tem ali 5 conjuntinhos com cinco varetinhas, ou seja, eu formei agora um conjunto maior, né? Então você formou um músculo. Eu estou falando 5, a numeração, gente, ela é variável, tá? Só estou dando um exemplo para vocês imaginarem comigo aqui. Então, isso é importante porque na hora que eu vejo um músculo, imagina um bíceps. Um bíceps ele é composto por conjuntos de feixes musculares. Então, é um conjunto, na verdade, o que que é? Um conjunto de células musculares, tá? Mas aí eu tenho a formação de uma única estrutura muscular, o que dá uma organização. Olhem só, tecido conjuntivo, se vocês observarem, ele está super presente em vários pontos da nossa estrutura corporal. Até nós aqui já tivemos outras oportunidades de falar de tecido conjuntivo. Aqui, ó, estou apresentando vocês, porque esse tecido conjuntivo ele envolve muito as nossas estruturas musculares, dando inclusive uma denominação, recebendo uma denominação de fáscia, tá? Que inclusive aqui, ó, para vocês verem a estrutura membranosa, né? Esse tecido conjuntivo. Olhem só, esse tecido conjuntivo ele forma essa tramazinha. Ele é um elo de ligação entre a estrutura tecidual, né, o tegumento, e as estruturas internas. Então, ele faz essa ligação entre as minhas estruturas internas, inclusive com o meu ambiente muscular, e o ambiente externo, né, que é o tegumento, por exemplo. Então, ele faz um elo de ligação. Olhem aqui nessa imagem que bonita. Olha esse tecido conjuntivo que nós denominamos de fáscia, né? Essa membranazinha aqui, ó.
tá? Aliás, diga-se de passagem, só para contextualizar, porque eu acho que nesse contexto aqui é válido. Sabe quando a gente compra carne no açougue e ali a gente percebe que existe uma membranazinha clarinha, né? Envolta ali? Aquilo é tecido conjuntivo, olhem. Vê se vocês não conseguem fazer essa associação, né? Ali é tecido conjuntivo, é uma estrutura membranosa, inclusive recebendo o nome de fáscia, tá? Porque recobre externamente, envolve externamente a estrutura muscular, tá bom? Olha aqui que bonito, mais uma vez. Aqui é aquela estrutura, o conjunto, a área, né? Se reparem, os autores sempre representam para a gente esse ambiente interno, a presença do tecido conjuntivo envolvendo, tá? Existe também envolvendo externamente. E finalmente aqui, ó, só a gente não esquecer que esse ambiente esbranquiçado intenso que vai ligar o músculo ao osso, inclusive está aqui presente também, né? Isso daqui aí já é tendão, tá bom? Olha que bonito. Bem, gente, alguém tem alguma pergunta a se fazer? Porque qualquer coisa, pergunta e não deixa acumular dúvida, não. Diga, Marcos. Bom dia. Bom dia. O tendão, ele seria então a junção da fáscia, do perimísio, do endomísio, seria isso? O tendão, isso, a função do tendão é essa união da estrutura muscular com a porção óssea. Então, ele corresponde a essa porção final, sim. Tanto é que ele tem um aspecto esbranquiçado, porque ele também é um tecido fibroso, tá? Só que aí ele é, inclusive, mais consistente, ele é pouco elástico, né? Justamente para dar essa solidez de junção de estrutura muscular à óssea. Então, ele está nessa porção final, sim. Tá, Marcos? Obrigado. De nada. Aqui a todos vocês, porque quando também ficam muito caladinhos, eu fico preocupado, porque tá caladinho a gente vai falando, mas se restar dúvida, se quiser, pergunta, tá bom, gente? Fiquem à vontade. Lembram que eu já coloquei aquela foto de início que era para todo mundo acordar, né? Então, podem perguntar. Bem, só. Hoje eu comentei com vocês, filhos de gente, nosso tecido muscular estriado esquelético, ele é susceptível ao controle voluntário, mas porque, graças a Deus, também nós temos um sistema nervoso adequado, atuante, eu não tenho lesão na medula, né? E são coisas que nós sabemos que ninguém está livre, né? De eventualmente acontecer alguma coisa. E aí nós sabemos também que quando há algum tipo de prejuízo ao sistema nervoso, nós possamos ter o comprometimento ou até mesmo a ausência da possibilidade da realização de algumas atividades, né? Por que eu estou falando disso? Porque é indiscutível a importância, né, de se chegar terminações nervosas às nossas células musculares. Por exemplo, eu quero dar um exemplo para vocês de ação muscular. Aí eu levanto o braço. Ou seja, eu parei, eu pensei, eu tinha uma necessidade de dar um exemplo e eu pude dar esse exemplo. Mas por quê? Porque eu tenho, né, terminações nervosas que estão chegando às minhas células musculares que me permite realizar contração e relaxamento, tá? Por exemplo, você levanta o braço. Eu falo com vocês, ó, todo mundo agora vai levantar o braço em casa. E só vai abaixar o braço na hora que eu falar. Olha, dá para vocês imaginarem. Tem hora que a gente cansa. Fiquem com o braço estendido aí por um minuto. Vai chegar uma hora que você vai assim, nossa, posição desconfortável? Tá cansado, tá incomodando, tá doendo. E aí a gente pode abaixar, né? Mas por quê? Essas ações
Porque estão associadas, né, a um controle voluntário, aquilo que você pensa, aquilo que você percebe que é necessário, e aí você acaba executando a ação. Então, eu apresento aqui a vocês um termo, né, que é placa motora. Olhem só, a placa motora é justamente esse ambiente onde a gente observa aqui, ó, que é o encontro das terminações nervosas. Isso aqui o autor está até mostrando para gente, né? O neurônio é uma célula nervosa que está chegando e está entrando em contato aqui, ó, com as nossas células musculares. Então, esse ponto de encontro entre sistema nervoso e célula muscular é o que a gente denomina de placa motora. Olhem aqui, é uma foto de varredura, onde eles estão, né? A gente pode perceber as células nervosas chegando em íntima associação com uma célula muscular, tá? Isso é muito importante, porque justamente essa ação, né, essa informação do sistema nervoso que está chegando à célula muscular, que vai estimulá-la a realizar contração e relaxamento. Olhem, aqui também é uma foto, olha que bonito. Isso daqui, ó, é uma placa motora. É o encontro entre uma terminação nervosa e uma célula muscular, tá bom? Isso, né, é presente em nós. É por isso que é muito importante que nós tenhamos um sistema nervoso funcional, saudável, adequado, porque a informação, ela vai chegar por esse ambiente. É aqui que vai chegar a mensagem e que vai ou não estimular essa minha célula muscular, tá? Aqui, olhem só, eu vou apresentar a vocês, justamente, não sei se vocês, né, percebem, as células musculares que estão aqui, né, cada, até que o autor estava colocando, ó, cada estrutura aqui é uma miofibrila. Por quê? Cada célula muscular nossa, para apresentar aquele aspecto, lembram ali aquelas estrias, né? Onde eu vejo áreas claras, áreas escuras. Na verdade, o que é isso? É o que eu vou apresentar para vocês agora, tá bom? A célula muscular, ela é preenchida, ela apresenta o que nós denominamos de miofibrilas, que são peças das quais apresentam filamentos. Filamentos finos, filamentos espessos. Eu tenho certeza que vocês, independente aqui da minha disciplina, mas vocês já ouviram falar em actina e miosina. Tenho certeza absoluta. Posso às vezes não saber direito o que seja, posso às vezes não saber direito como que elas funcionam, mas já ouviram falar. E esses filamentos, tá? Finos e espessos, eles são observados nesse universo que nós denominamos de miofibrila. Ela é formada por esses conjuntos que formam o que nós denominamos de sarcômeros. O que é um sarcômero? Olhem só, deixa eu até chamar a atenção de vocês. Percebam aqui, ó, que eu tenho essa linhazinha de fora a fora, tá? Que é denominada de linha Z. E aqui eu vou ter uma outra linhazinha Z, olha. Isso daqui, até o autor colocou aqui pra gente, olha. É um ambiente da linha Z até a outra linha Z. Isso daqui é um sarcômero. Ah, Luciene, não entendi não. Olhem só. Aqui nós temos essa observação, essas estriações, justamente porque nós temos vários sarcômeros. Ah, Luciene, mas ainda, o que é esse sarcômero? O que ele representa? Olhem só. Aqui é um desenho esquemático, em que eu tenho mais uma vez essa linhazinha, né, numa área mais clara. Aí a próxima área mais clara tá aqui, eu tenho uma outra linhazinha. Ah, então isso daqui é um sarcômero? Sim, isso daqui é um sarcômero. Mas Luciene, mas por que isso existe? Por que eu tenho área clara e área escura? Isso eu ainda não entendi. E é isso que eu vou apresentar a vocês.
Olhem só, isso daqui é uma foto. Inclusive, essa é uma foto retirada do livro do Junqueira e Carneiro, tá? O que que ele fez? Ele pegou uma foto de microscopia eletrônica, que está aqui no fundo, e ele utilizou dessas linhas, né? Ele, justamente para poder explicar isso de sarcômero para nós, para o leitor. Olhem só, reparem que eu tenho áreas, isso aqui é foto, então isso aqui é realidade, não é nada de coloração artificial, né? O que que nós temos? Reparem que nós temos umas áreas em que existe uma poluição visual maior. Olhem, reparem comigo. Toda essa área daqui, ó, esse cinturão, ele tá mais escuro. Aqui também ele está mais escuro. Por que que ele está mais escuro? Reparem que eu tenho uma quantidade muito maior de linhas aqui, olhem, olhem, olhem. Ou seja, as áreas mais escuras, aquelas áreas que se coram mais fortemente, são áreas que eu vou tirar aqui, gente, para vocês. Eu tô falando para explicar, mas não quero deixar complicado para vocês depois, tá bom? Bem, o que é a área mais escura? É uma área em que eu tenho a presença maior dessas linhazinhas. E essas linhas são os filamentos, tá? Tanto é que ele mostra aqui pra gente, olha, eu tenho tanto filamentos grossos, como existem filamentos finos, que é que ele está representando. Eu tenho linha grossa e tenho linha fina, tenho linha grossa, tenho linha fina. Então, essa área daqui é uma área que visualmente ela é mais escura. Se vocês observarem aquelas áreas claras, na verdade elas são claras por quê? Reparem que existem poucas linhazinhas nela. Reparem que existem poucos filamentos. Então, nada mais é, né, que na hora que eu observo aquelas estriações, eu tenho áreas mais escuras porque tem uma quantidade maior de filamentos. Eu tenho áreas mais claras porque esse ambiente ele tem menos filamentos. E você fala qual que é a importância de ter ou não esses filamentos. Bem, vou explicar a vocês. Mas antes, inclusive, é importante a gente recordar que filamentos finos, ou seja, essas linhas fininhas, são reconhecidas como actina. Filamentos espessos são os filamentos grossos, que são a miosina. E essas estruturas filamentosas, elas são unidas. E elas são unidas por uma estrutura proteica, denominada de distrofina. Você fala, tá, Lucine, filamento fino, filamento espesso, ligado por uma estrutura de proteína. Isso é importante eu guardar? Gente, isso é tão importante. Esse papel dessa distrofina é tão importante que hoje eu vou apresentar a vocês mais adiante que a ausência dessa distrofina, ela gera no indivíduo problemas musculares, problemas motores. Então, eu gosto de frisar isso porque eu sei, na hora que a gente estuda, a gente fala assim, será que eu mereço guardar essa palavra? Será que eu mereço guardar essa informação? Né? Porque a gente tem tanta informação para guardar que a gente pensa, isso aí parece um detalhe tão bobo. Bem, por isso que eu chamo a atenção de vocês. Né? Agora não, mais adiante eu vou mostrar a vocês. Esse é um detalhe tão importante, porque ele impacta tanto na vida das pessoas. A ausência ou a menor produção dele vai gerar problemas motores. Então, por isso que é importante, por isso que a gente apresenta, tá? Em função desse pequeno detalhe que parece pra gente ser tão bobo, tão pequeno, tão... Ai, né? Mas ele confere, a ausência dele confere um impacto muito grande na saúde das pessoas, tá bom? E é o seguinte, como identificar aqui? Reparem nesse desenho, ele é um desenho esquemático, lógico. Todas essas estruturas, essas bolinhas que estão aqui, ó, olhem, reparem que elas estão representando actina. Até o autor colocou aqui pra gente, olhem, uma bolinha dessa é o quê? É actina. Então, o que nós temos aqui, ó, é a representação de um filamento de actina.
Existem, você falou, ai, Luciene, não estou vendo miosina, concordo com vocês, o filamento espesso não está aqui. Agora, ele apresenta para a gente outros dois nomes, troponina e tropomiosina. Bem, que são importantes e vocês vão entender por quê. O que é troponina? Troponina é essa estrutura amareladinha que está aqui, ó. Tropomiosina é essa estrutura que parece uma corda, olhem só. E aí, eu estou chamando a atenção de vocês, daqui a pouco isso tudo vai fazer sentido, tá, gente? Deixa eu tirar o meu rabisco aqui. Isso tudo vai fazer sentido, porque eu primeiro preciso de apresentar para vocês entenderem, né? Serem apresentados. Eu estou mostrando para vocês os integrantes de uma historinha, tá? Daqui a pouco eu vou contar a historinha. Então, olhem só. Reparem vocês que a troponina, que é essa estrutura amarelinha, ela é unida, olha, ela se ancora na tropomiosina. É como se eu tivesse essa estrutura ancorada sobre uma cordinha, tá? Que é isso que de fato existe, é isso que acontece. A troponina, ela se associa à tropomiosina, tá? E aqui eu tenho um filamento de actina e o filamento de miosina não é visível para nós agora não. Tudo bem, não tem problema não. Ele vai aparecer já já pra gente. Bem, existe uma outra coisinha. E aqui eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu estou fazendo tipo o que a Globo às vezes faz. Sabe quando ela vai começar uma novela nova? Aí faz aquelas propagandas mostrando o artista, falando qual que é o nome do personagem dele e colocando, né, narrando um pouquinho o que aquele personagem vai fazer na trama, né? Tem o mocinho, tem o vilão, tem aquele que é o que vai fazer a gracinha, né? Ou seja, o que eu estou falando para vocês? Estou apresentando os nossos personagens. Apresentei actina, miosina, troponina, tropomiosina. Vou agora apresentar a vocês o túbulo T, tá? E o retículo sarcoplasmático. Depois eu vou contar a história. Bem, o que acontece? Vou fazer aqui um parênteses, vou voltar a minha canetinha aqui. Olhem só, a minha caneta. Vou fazer em preto aqui. Bem, se eu chegar e falar assim, gente, eu vou fazer o desenho de uma célula, tá? Uma célula qualquer. E eu vou mostrar para vocês o que é membrana plasmática e núcleo e citoplasma de uma célula. Bem, então o que eu faria? A maioria de nós iríamos fazer um desenho qualquer, quer seja uma célulazinha parecendo um ovo frito ou uma célula quadradinha, tá? Não seria mais ou menos assim? Bem, por que eu estou falando disso? Porque reparem vocês que essa linhazinha aqui externa é a membrana plasmática, né? É ela que envolve externamente a nossa célula. Na maioria das vezes, a gente realmente iria representar essa estrutura dessa maneira, ou seja, retilínea e observada do lado externo. Mas por que eu estou falando disso? Porque na célula muscular, essa membrana plasmática faz isso daqui, olha. Primeiro, na célula muscular, deixa eu pegar aqui um detalhe. A célula muscular, eu vou apagar aqui, para mim fazer uma célula muscular bonita para vocês. Olhem só. Nós vimos que a célula muscular, estriada esquelética, que é o que a gente está estudando, ela é cilíndrica, ou seja, ela é comprida, né? Ó, ela é longa, ela tem mais ou menos esse papel aqui, para começar. E tem, em termos de núcleo, tá? Inclusive, podendo ter vários núcleos. Bem, não vem ao caso. O que é importante? Por isso que eu estou fazendo esses desenhos esquemáticos aqui para vocês. A membrana plasmática de uma célula muscular estriada esquelética, ela faz isso, ó. Olhem, ela fez uma projeção para dentro da célula. Olha, aqui faz isso e volta e continua. Gente, imaginem, isso daqui iria se prolongar ao longo de toda a extensão da célula, tá bom?
E vou aqui completar, só para vocês verem que isso existe de um lado e existe também do outro. Ó, aqui. E assim sucessivamente. Aonde que eu quero chegar com vocês? A partir do momento que essa membrana plasmática, ela sofre projeção para dentro da célula muscular, ela forma isso daqui, que é o que a gente chama de túbulos T, tá bom? Olhem só, nessa imagem tem a membrana plasmática e aqui o autor colocando pra gente, ó, esse ambientezinho aqui central, rosáceo, é um túbulo T, tá bom? Qual que é a importância disso? Pensem comigo, acompanhem aqui comigo. Vou até fazer de vermelho, não, vou fazer de amarelinho, porque até então, lembram que eu chamei a atenção que o sistema nervoso, ele chega e ele sofre, né? Ele entra em contato com as nossas células musculares, formando aquela areazinha de placa motora. Lembram que eu mostrei para vocês? Então, olhem só. Na hora que uma célula nervosa, ela entra em contato aqui com essa na minha célula muscular, a mensagem que essa terminação nervosa vai passar, olhem, vai incidir sobre a membrana plasmática. E essa informação, tendo essa característica aqui, ela vai para dentro da célula, porque ela se projeta para dentro da célula. Isso ajuda a ativar justamente esse ambiente aqui azul. Olhem, reparem, deixa eu ver, existe um outro desenho, olha aqui, é a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui, agora eu vou pôr preto. Olhem só, o autor está mostrando que aquela membrana, né, ou sarcolema, membrana plasmática dessa célula, ele se projeta para dentro dela, formando aquele túbulo T, que eu chamei a atenção de vocês, e ele tem aqui na vizinhança, de um lado e de outro, essa estruturazinha em azul. Essa estruturazinha em azul é o retículo sarcoplasmático, que, como nós vimos, retículo sarcoplasmático é o retículo endoplasmático liso, que é uma organela citoplasmática, responsável por ter cálcio. Esse ambientezinho aqui, ó, existe muito cálcio. Cálcio. Luciene, isso é importante? É. E eu chamo a atenção, gente, por quê? Vocês, futuros fisioterapeutas, meus alunos, né, dos quais daqui a pouco estão todos ali de branquinho na faculdade, fazendo estágio, tanto interno quanto externo, exercendo a profissão de vocês, e vocês vão ver, ó, que passa voando. Daqui a pouco vocês estão me entregando o convite de formatura de vocês. É voando. Por que eu estou falando disso nesse momento? Porque vocês, qual que é a ferramenta básica, em qualquer que seja a sua especialização, aquilo que vocês mais desejam dentro da fisioterapia, vocês vão trabalhar com movimentos musculares. Vocês vão trabalhar recuperando, ajudando pacientes a melhorarem, né, a sua performance motora. Quer seja motora esquelética, respiratória, né? Enfim, vocês estarão trabalhando com isso. Então, olhem só, a partir do momento que nós estamos, como eu falei com vocês, eu estou chamando a atenção dos integrantes da nossa historinha. Por quê? É importante ter cálcio? Vocês vão ver que eu não consigo levantar o braço, movimentar, fazer contração e relaxamento muscular se eu não tiver a participação desse íon. Então, é importante esses apanhados, né? Então, olhem, só recapitulando, né? Essa presença da membrana que se projeta para dentro da célula, formando o túbulo T. Esse ambiente de vizinhança, do qual existe, né, o retículo endoplasmático liso, que vai liberar cálcio. E outra coisa, reparem nesse desenho.
O autor aqui representando para gente os filamentos finos de actina, que está aqui como essa linha avermelhada, né? E os filamentos grossos, que são essas linhas aqui mais espessas. Então, isso agora que eu vou mostrar a vocês, forma um conjunto. Esses são os integrantes da contração muscular, tá? Olhem só, aqui a representação clássica desses filamentos. Eu sempre chamo a atenção do meu aluno, eu falo que isso daqui sempre me remete, né? Parece uma porteirinha, olhem. Isso daqui parece que a gente está tratando como uma porteira, tá? O que que tem de diferente, o que que é importante vocês repararem? É tanto de um lado, né, quanto de outro. Deixa eu pegar aqui. Olhem, reparem. Aqui em cima é como se eu tivesse uma porteira aberta. O que que eu tenho? Reparem aqui, olhem esse detalhe. Aqui, em verde, está representando filamento fino. O vermelho está representando filamento espesso. Existe uma pequena sobreposição aqui, olhem só. Uma pequena sobreposição. É diferente, por exemplo, desse ambiente daqui. Reparem que aqui existe uma completa sobreposição dos filamentos. Olhem, está tudo sobreposto, um em cima do outro. O que é importante? Aqui nessa imagem, eu tenho a representação dos nossos filamentos, ou seja, do filamento de actina, filamento de miosina, quando eu estou com o meu músculo relaxado. Agora, quando eu realizo uma contração muscular, observem aqui que o autor está mostrando isso para gente, o que acontece com os nossos filamentos? Uma completa sobreposição. Que é isso que acontece, tá? Então, olhem só agora, vocês aí no ambiente de casa, estiquem o braço de vocês ao máximo. Olhem, estiquem ao máximo. Nesse momento, saibam, dentro das suas células musculares, nós temos essa disposição filamentosa, onde existe uma pequena sobreposição desses filamentos. Agora, contraem, mostrem aí o quanto vocês estão fortes, né? Reparem, na hora que você realiza essa contração muscular, esse ambiente muscular, o que que eu tenho? Uma completa sobreposição desses filamentos, tá? Isso acontece devido a uma açãozinha que eu vou explicar para vocês agora. Olhem só. Aqui é a mesma coisa, né? O autor está chamando a atenção para gente em relação desses movimentos e a essa ação, inclusive dos filamentos. Aqui a mesma coisa, olhem, reparem que aqui, o que eu tenho? Uma pequena sobreposição, tá? Ou seja, uma menor sobreposição de um filamento em cima do outro. Aqui eu tenho uma completa sobreposição. Qual que é a diferença? Músculo relaxado, músculo contraído, tá? O que eu vou fazer? Eu vou agora passar um videozinho para vocês. E depois eu vou explicar a contração muscular. Bem, porque aí eu vou juntar a ação disso tudo. Eu vou passar o videozinho primeiro, porque ele é curtinho, tá? Porque através das ações ali, vocês vão entender parte, aí eu vou explicar a contração muscular e se vocês quiserem, eu volto ao vídeo novamente, tá certo? Só porque eu acho que o vídeo possa me ajudar a vocês enxergarem um pouquinho mais de ação, né? Dando historinha a esses elementos. Olhem só, aqui se eu clicar ele não vai atuar, então é por isso que eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o meu slide agora, ó, eu tô tirando, tá? Descartar. Eu tirei, então isso aconteceu, não se assustem. Eu já estou com o vídeo aqui no ponto, tá? Olhem, vou pôr aqui, vou pôr assim.
Deixa eu ver aqui. Ó, só um minutinho. Deixa eu ver aqui, que aí eu consigo acompanhar aqui também. Isso. Vocês estão visualizando agora essa tela do vídeo? Sim. E eu quero saber uma coisa de vocês. Porque nem sempre o vídeo aqui o som do vídeo é audível para vocês. Veja se vocês estão ouvindo o som do vídeo. Olha. Vocês estão ouvindo ou não? Não. Não? Então eu vou fazer o seguinte: eu imaginava isso. Eu vou tirar até o som aqui para mim também. E eu que vou falar com vocês, tá bom? Então eu vou aproveitar a imagem do vídeo, e eu vou chamar a atenção de vocês porque ele está mostrando, tá bom? Então olhem só. Primeira coisa, o que que ele está apresentando aqui? Eu vou passar aqui, ó. Reparem que eles estão mostrando aqui, ó. Primeiro, ele está mostrando que essa moça, ela tem os diferentes tipos de tecidos musculares. O tecido muscular liso, inclusive presente dentro de vaso sanguíneo, o tecido muscular cardíaco, no coração, e o tecido muscular estriado esquelético, que está aqui presente, inclusive com foco à mão dela, porque essa moça está escrevendo. Então, ela está agindo, né? Realizando uma ação muscular. Bem, aí o que que acontece? Aqui apresentando isso que eu acabei de falar para vocês. Aí ele tá dando um detalhe. O que que ele fez? Ele deu um zoom na mão da moça, que é um tecido muscular estriado esquelético. E ele tá apresentando aqui pra gente, olhem só, aquilo que eu falei com vocês lá na teoria, nos meus desenhos, né, naquelas imagens chapadas. O que que ele tá mostrando aqui? Um músculo, e ele tá puxando uma célula muscular. Olhem só. Deixa eu continuar aqui. Olha que bonito. Ele tá aqui com uma fibra muscular, né? Ou célula muscular. E mostrando para vocês, olha, nessa célula muscular, eu tenho a presença aqueles sarcômeros. Lembram daquelas linhazinhas que eu mostrei para vocês? E o que que ele está chamando a atenção? Reparem, chega até a célula muscular a informação do sistema nervoso. Lembra daquele ambiente de placa motora que eu falei com vocês? Então, ele vai mostrar aqui, através de uma coloração diferenciada, né? Seria chegando a informação para essa célula muscular. Olhem só. Olha lá, informação, a mensagem está chegando para essa célula muscular. Eu não vou entrar aqui em detalhes do sistema nervoso, tá bom? Mas ali, ó, ele está mostrando o tanto que essa informação está chegando. E aí, com essa informação, para realizar contração ou relaxamento, dentro dessa célula tem aqueles filamentos, que foi o que eu chamei a atenção de vocês. À disposição dos filamentos espessos, e aqui destacando, porque a miosina é um filamento espesso, e aqui, ó, filamento fino, que é a quitina. Olha aqui. Então, ele está mostrando que quando aquela informação de contração muscular chega na célula muscular, ela vai fazer esse estímulo para que haja ou o relaxamento ou a contração muscular. E aqui, ele vai falar de uma coisa que eu vou explicar depois em detalhes, mas vou inclusive aproveitar aqui. Isso daqui é o filamento espesso de miosina. Isso daqui é o filamento de actina. Para que haja aquela maior sobreposição, para que haja contração muscular, na verdade existe uma necessidade da miosina se encontrar com a actina, porque é ela que vai empurrar. Olhem só, olhem esse movimento. Ó, olha lá. Ela vai empurrar, olha. Olha,
é isso que aumenta a sobreposição das estruturas filamentosas. Isso é o que confere a contração muscular. E aí ele está mostrando que para que isso ocorra, é necessário que haja gasto de energia, que é o ATP. É clássico, tanto é que quando a gente realiza atividade física, a gente está gastando energia. E é isso que é necessário para que a miosina, né, possa empurrar os filamentos de actina. Tô aqui, tô indo no ritmo dele, tá, gente? Por isso que eu tô pausando para a gente poder ver o que vai acontecer. Chegou mais energia, então ele realiza a contração. E assim sucessivamente, que é o que acontece quando a gente realiza atividade física, né? Gastando energia e realizando as contrações. Agora ele tá, ó, deixa eu dar uma pausa aqui. Só que agora ele vai mostrar o seguinte. Para que essa miosina se encontre com a actina, igual foi, né, anteriormente, não é necessariamente tão fácil assim, não. Não é tão espontâneo, não. Por quê? Primeiro, aquela informação, lembram daquela célula nervosa mandando a informação para que a contração realizasse? Na verdade, essa informação é o estímulo para que haja liberação de cálcio dentro das nossas células musculares. Então, quando ocorre aquele estímulo, há a liberação de cálcio para dentro desse ambiente. E aí, o cálcio tem participação, por quê? Se a gente observar, olhem, aqui essa estrutura de miosina, ela não encontra facilmente com a actina, não. Por que ela não encontra? Porque se a gente observar, olha, existe, é como se fosse um cinturão, que é a presença daquela clopomiosina. Lembra que parece uma corda? Entre a actina, que está aqui em vermelhinho, e a miosina, existe um obstáculo físico. Aí você fala, tá, mas o que tem a ver isso tudo? Vocês vão ver, eu vou deixar passar o vídeo. O cálcio, ele virá se associar a essa estruturazinha daqui, azul. Aí ela vai se, que é a troponina. Aí ela vai se movimentar, ela vai puxar a tropomiosina com ela, e aí só assim haverá a possibilidade do encontro da miosina com a actina. Olhem só, vou deixar passar o vídeo, olhem só. Vai passar, olha lá, o cálcio chegando, a troponina, que é essa estrutura em azul. Reparem que o cálcio vai se associar à troponina. Aí ela vai puxar, olha, ela movimentou, e agora a miosina consegue se encontrar com a actina. E vai com gasto de ATP, que é energia. Olha, aquilo que eu falei com vocês. O estímulo chegou. Olha lá. Ó, chegou. Isso se dissipou pelo túbulo T, inclusive, né? Pela membrana plasmática e túbulo T. Olha, vai se propagar, estimular o retículo sarcoplasmático a liberar o cálcio. Essas bolinhas aqui são cálcio. Aí eles chegaram e realizaram isso tudo. Olha, e está acontecendo uma maior ou menor sobreposição. E aí nós temos a nossa contração muscular. Ok? Ó, agora eu vou passar para o meu slide de novo. Se depois vocês quiserem, eu volto no vídeo e até fico caladinha para vocês, às vezes, enxergarem, recapitularem aí, né, as informações para poder ajudar a fixar, tá bom? Então, olhem só. Eu vou tirar aqui. Então, realmente, vocês vão deixar de visualizar isso. Vou abrir o meu material, ó. Espera, que eu preciso de voltar aqui. Vou compartilhar essa informação agora com vocês, meu slide. Agora, vocês devem estar olhando agora para o meu slide, ok? Bem, olhem só.
aqui, essas imagens, essa e o próximo slide, se não me engano, ela é uma representação do livro do Junqueira, mais uma vez. Eu tô falando disso porque eu sei que essa contração muscular, ela é muito teórica. Para quem tá vendo pela primeira vez, né? Parece muito detalhe, parece ser difícil, que na verdade não é. Mas, para quem tá vendo pela primeira vez, possa ser, né, intenso. Então, eu tô aqui mostrando para vocês. Inclusive, vou explicar no contexto, que é onde vocês, na maioria das vezes, ali dentro de livro, vão observar essa matéria. Coloquei o videozinho, né? Porque ele me dá ali um dinamismo que, por mais que eu queira falar e passar isso para vocês, às vezes a gente não consegue atingir tanto, tá? Então, por favor, depois, com calma, revejam essa minha aula de hoje, revejam vídeos, tá? Porque isso eu tenho certeza que vai ajudá-los a enxergar, a entender melhor, a fixar essa parte, tá? Que eu sei que ela é mais densa, mas é muito importante para vocês, tá bom? E inclusive, se depois falar, Luciene, eu estudei, achei isso daqui mais difícil, eu entendi isso, mas eu não entendi aquilo, podem me perguntar para a gente poder solidificar isso para vocês, tá bom? Então, olhem só. Agora, estão vendo aquela estrutura de miosina que estava lá no vídeo? Aquela estruturazinha que é o que ajuda a empurrar? A única diferença é que aqui o autor está representando ela em cima e lá no vídeo ela estava embaixo, né? Mas não faz diferença nenhuma. Olhem só, eu tenho aqui a miosina, eu tenho a actina que está aqui. Reparem que aquela cordinha que é a clopomiosina e a cloponina, que é aquela estrutura em azul, tá? Aqui nesse primeiro quadrado, o que, que o autor está mostrando para gente? Que vias normais, né? Por exemplo, na hora que o nosso músculo está relaxado, a miosina não consegue encontrar com a actina, porque existe algo, né? Existe um. Ai, fugiu aqui a palavra. Existe um paredão, um cinturão, né? Um obstáculo físico aqui. Aí o que acontece? Tem a chegada do cálcio. Reparem que nessa imagem não tinha cálcio em lugar nenhum. Mas agora chegou o cálcio. Já que chegou o cálcio, olhem só, reparem que ele mostrou que o cálcio se adere à troponina, que é aquela estruturazinha em azul lá do vídeo. A partir do momento que ela se liga a essa estrutura, olhem, reparem que essa estrutura é como se ela pesasse, né? Então, no que ela pesa, ela baixa. No que ela baixa, ela também empurra aquela cordinha, que é a tropomiosina. E aí, aquilo que era obstáculo físico, olha, aquilo que estava entre a miosina e a actina, não existe mais. Aí, a cabeça da miosina, que é essa estrutura, se associa à actina e aí faz aquilo que ele estava lá no vídeo, olha, ação de movimento, olha, ele está empurrando, gerando o que? Gasto de energia, que é esse ATP aqui. Professora, Oi, pode falar? Diga, bom Bia. dia. Bom dia, Bia. Pode Deixa eu te perguntar. perguntar, é porque tá escrito que no músculo em repouso a miosina não pode associar a quitina por causa que tem a troponina, mas essa cordinha Aham. é a tropomiosina, não é? Isso, mas boa pergunta, Bia. Eu fico feliz quando vocês perguntam, porque quer dizer que está prestando atenção. Olha só, Bia, aqui no músculo em repouso, a miosina não pode associar-se à actina pela presença da troponina. Sim, mas aqui eu poderia até completar pela presença da troponina e da tropomiosina, tá bom? Não tem problema nenhum, porque é esse cinturão, deixa eu pegar aqui, ó. Você pode até completar, tá? Porque a troponina, que é essa estrutura circular aqui, ó, ela realmente é uma estrutura globosa, uma estrutura grande, que está aqui como também um elo de obstáculo. E ela está, olhem, unida a essa estrutura da tropomiosina. Então, essa característica, Bia, pode até completar aqui, não tem problema nenhum, tá? Como eles estão unidos, aquilo que acontece com a troponina, ela vai gerar também a tropomiosina.
Então, é uma coisa, na hora que você fala da ação de uma estrutura filamentosa, quer seja troponina, né? Ela significa que aquilo que está acontecendo com ela também está acontecendo com a tropomiosina, porque elas estarão sempre unidas, tá bom? Mas boa observação. Se quiser, pode completar aí, não tem problema nenhum, tá? Mas essa terminologia, essa fala, vem de encontro ao fato de que aquilo que acontece com a troponina também acontece direta ou indiretamente com a tropomiosina, em função dessa união dessas duas estruturas, tá bom? Mas é exatamente isso. E aí, olha, quando ela associa com cálcio, como eu falei, dá aquela sensação de que ela pesa, né? Aí ela abaixa. Aí ela não abaixa sozinho, não. Repare que tanto a troponina como também a tropomiosina. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Podem ficar à vontade, gente. Eu fico até feliz de imaginar, porque quer dizer que vocês estão acompanhando. E eu tenho certeza, eu acho que isso, quando a gente está vendo pela primeira vez, é complicado mesmo, tá? Então, não tem problema não. Podem e devem perguntar, tá? Bem, e aqui, ó, completando, né? O fato é que nosso dia a dia, a gente não fica só realizando atividade física. Olha só, o que acontece conosco vias gerais, né? A gente anda, a gente para, a gente anda mais um pouquinho, até você ali na academia, vai, força, faz. Você precisa de parar. Por quê? Quando a gente para, a gente dá um tempo, a gente descansa, e também isso é importante no contexto muscular, né? E aí você pode me fazer uma pergunta, Luciene. Ok, para a contração muscular, nós vimos a necessidade da chegada do cálcio. Mas e para parar? Quando é que a minha célula muscular sabe que é para ela parar? Gente, da mesma forma que o cálcio entrou, ele precisa sair. Então, na hora do relaxamento, reparem aqui, ó, que não tem cálcio. O cálcio sai de dentro da célula. É o que a gente denomina de influxo, né? Ou seja, ele faz o contrário. Então, a disponibilidade do cálcio, a oferta de cálcio, age com essas estruturas e nós temos a ação. Mas para que haja o relaxamento, há necessidade da saída do cálcio. Então, isso que acontece sempre, né? Esse ambiente aqui de contração e relaxamento, ele vai ser dependente da oferta de cálcio para ter a contração e da saída de cálcio para haver o relaxamento. E isso exige ação, até mesmo para o cálcio sair desse ambiente, da célula muscular, existe logicamente ação. Isso significa que esses processos ocorrem no indivíduo vivente. Aí você fala, ué, mas é óbvio. É óbvio por quê? Por causa disso daqui, ó. Ah, perdão. Isso daqui é o que acontece de rigidez muscular pós-morte. Bem, por que a gente fala disso nesse momento, né? Porque quando as pessoas morrem, né? Imagina que ele teve um indivíduo que morreu numa circunstância, sentindo dor, agindo, né, de alguma forma, realizando uma atividade muscular, e aí ele morreu. Na hora que ele morreu, acabou a energia. Não existe mais ATP. Então, da maneira como ele morreu, ele fica. Por isso que há algumas circunstâncias onde eles vão encontrar o indivíduo, né, pós-morte, e que eles podem perceber que aquele indivíduo está com uma ação de contratura muscular. Tanto é que ele apresenta, né, ali do aspecto anatômico, as estruturas dele, às vezes, ele possa ser que ele esteja sentado e ali essa posição, né, a estrutura muscular e óssea está ali, ele vai resguardar esse aspecto de sentado, e aí é necessário força para
fazer com que esse indivíduo volte a ter uma posição anatômica, inclusive ali para poder dar prosseguimento, tá? Mas por quê? Para voltar, para ter o relaxamento, é necessário energia, que é uma energia que não existe mais no indivíduo depois que morreu. Então, é por isso que ele fica. Ah, Luciene, mas e naqueles casos que já tem muito tempo? Aí sim, depois de muito tempo, como existe a decomposição, né, das células, aí sim, o amolecimento, né, as células vão perdendo água, aí tudo bem, vai acabar isso se dissipando. Mas né, de início, a gente ainda resguarda e consegue observar essa rigidez que a gente denomina de rigor mortis, tá? Alguém queria perguntar aqui alguma coisa? Diga, Melina. Bom dia, Melina. Tá Bom joia? dia. Professora, o tétano, ele tem um sintoma, não sei se você já ouviu falar, O quê? chama a doença tétano. Ah, sim, sim. Chama Aham, opistose. ela. O paciente fica todo, Aham. parece rígido. É isso de rigidez mesmo? É. O que você está falando, só para todo mundo entender, no tétano, né? Que é uma doença bacteriana, ela promove, porque aí é a presença da bactéria que vai interferir nas células nervosas e musculares que vão promover essa rigidez, tá? Que é uma hiperrigidez característica, a pessoa fica, inclusive, até torta, né? Enfim, não sei se vocês já viram, mas ela ocorre. Enfim, não estou aqui fácil com a imagem para colocar para vocês, mas isso é possível sim. Aí ela promove, tá? Mas aí, Melina, nesse caso específico, é uma característica patológica, né? Que é promovida essa alteração em função da ação da bactéria, tá? Que aí promove esse rigor. E aí, logicamente, precisa de haver um tratamento adequado para que esse processo dessa intensidade muscular ela possa ser revista, tá? Mas ela promove sim essa rigidez. Ali, o caso específico, o indivíduo é vivente, né? Tem a atuação do ATP, mas essa alteração, o fato dele não conseguir retornar, porque ele realmente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, porque quem não sabe, vou tirar aqui rapidinho, tá? Para quem não sabe, vai ficar às vezes assim, não, o que que é isso, né? Deixa eu ver aqui rapidinho, tá, gente? É só para poder elucidar e colocar, que vocês vão ver realmente isso acontece. Mas aí é patológico, tá? Deixa eu pôr aqui, ó, rapidinho. Eu acho que eu vou conseguir mostrar para vocês aqui. Olha, vocês estão vendo? Estão vendo a imagem, gente? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui como que vocês estão vendo aqui. Ainda não, né? Espera. Espera que é para vocês verem aqui, ó. Espera. Ah, sei. Eu sei o que que eu fiz. Vê se agora vocês estão vendo o meu material. Sim. Sim? Então, ó, isso, Melina, que você falou, olha, essa hipertonia muscular, né? Que ela ocorre, embora seja uma situação que a gente fale tanto, né, dos movimentos musculares serem voluntários, aqui no caso específico, esses indivíduos, em função da presença do Clostridium, né, que é o Clostridium tétano, só colocar aqui, Clostridium tétano, ele, que é uma estrutura bacteriana, ele promove essa supersensibilidade no sistema nervoso e que gera nesses indivíduos essa contratura muscular intensa, tá? Ele não consegue retornar à sua posição de relaxamento, inclusive isso possa gerar prejuízos, porque isso ocorre de uma maneira a estrutura muscular como um todo, né? Então, essa contratura mais intensa aqui, no caso específico, né? Que acaba sendo até mesmo involuntária, é gerada em função dessa ação da bactéria, do Clostridium, em relação à excitabilidade ali das células nervosas sobre o tecido muscular,
tá bom? Coloquei aqui porque às vezes ninguém tinha, né? A maioria não tinha a intensidade do que a Melina estava retratando. Deixa eu ver se tem mais imagem. Não, mas aí, em relação a essa hipertonia, é exclusivo em termos dessa foto, tá bom? Vou voltar aqui, ó, vou tirar, então não assustem não, eu tô tirando mesmo. É porque isso é de outro assunto, é outra circunstância. Aproveitei só para ilustrar a fala, né, da Melina, para todo mundo poder ter uma noção do que realmente a gente estava mencionando. Deixa eu ver aqui. Voltei ao meu slide, tá bom? Bem, aí é isso que é importante, né, gente? Infelizmente, nós temos possibilidade de alteração, de efeitos patológicos tão diversos. A gente não sabe agradecer a saúde que a gente tem, né? Porque ninguém tá livre de nada, não. Né? Repare, tétano. Tétano a gente possa adquirir essa bactéria justamente quando a gente se machuca, quando a gente acaba, né, entrando ali em contato com alguma coisa enferrujada, porque é um local muito propício da presença dessa bactéria, né? Até quem vai fazer o processo cirúrgico programado e tudo, eles avaliam direitinho se você já tomou a vacina antitetânica, tá bom? Bem, eu sei que a gente está caminhando para o horário do intervalo, eu só quero colocar aqui esse videozinho aqui, que ele é bastante simbólico, né? Mas só para vocês perceberem, olhem só a ação dele. Com vocês... ele movimenta, mas é isso, agora ele movimenta bem lento, né? Reparem vocês que o autor está chamando a atenção daquela ação da cabeça da miosina em relação a empurrando a quitina, tá bom? Bem, quero saber mais alguma pergunta específica, mas de qualquer forma, por favor, olhem com carinho depois, na hora que a gente finalizar a nossa aula hoje, olhem, revejam a nossa aula, porque eu sempre posto lá no AVA, vem até coloquei para vocês, né? Porque até mesmo para aqui, ó, coloco o endereço desse site, vocês não deixam às vezes de ver depois também em casa. Por quê? Se você jogar esse endereço, porque lá inclusive tem um áudio, tá? O autor ele explica o que está acontecendo, tá bom? Aqui eu tirei como eu imaginava, porque não está dando para vocês ouvirem o áudio, eu também tirei o áudio para mim, que com ele ouvindo, falando aqui no meu ouvido e eu tendo que me expressar, isso me atrapalha. Mas vejam com calma o áudio, ele explica, porque aí ajuda vocês a fixarem esse conteúdo, tá bom? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Então, vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso intervalo, que a gente está no horário do intervalo, e aí a gente retorna, se aí vocês tiverem alguma dúvida, enfim, tá bom? Tomem um café. Tomem um café. Olha, para quem não pegou aqui hoje no início, deixa, ó. Acorda, meu povo. Vamos tomar um café para vocês. Inclusive, eu tenho certeza que aí, quanto mais vocês despertarem, mais vocês vão participar aqui, tá bom? Beijo para vocês. Até daqui a pouco.